Olá, olá a todos vocês viventes do mercado condominial. Eu sou o Adriano, da Condomínios e Vizinhança, e a gente está aqui pronto para começar a nossa live Inadimplência nos Condomínios, o que muda com o isolamento social. Seja bem-vindo, Dr. Márcio Pano, como está? Tudo bom, Adriano? Boa Eu... noite. Boa noite, pessoal que está entrando na live. Hoje vamos esclarecer aí os pontos da inadimplência, né? Vamos ver se a gente consegue tirar essas dúvidas. Algumas, né, porque são tantas dentro da inadimplência que fica difícil. Com certeza. Mas vamos tentando. O pessoal que tiver dúvida aí, que for entrando aí na live, pode mandar para a gente as dúvidas que a gente vai tentar responder de todo mundo. Perfeito. Então, vamos começar. Vamos lá, né? 7 horas, já deu o horário, né? Vamos começando, a gente vai esperar, o pessoal vai entrando aí. Vamos começar então nos introduzindo, né, para os participantes. Quer começar, doutor? Fala um pouquinho Quer que eu comece aqui falando um pouquinho do meu trabalho, né? Primeiro, eu queria agradecer o convite da revista, né, para a gente participar aí dessa live. Agradecer o pessoal que está entrando aí, que vai participar também junto com a gente. Tá? Eu sou advogado, Márcio Pano, já sou advogado há 15 anos, tá? E há 6 anos eu estou trabalhando com condomínios dentro do direito condominial exclusivamente. Então, essa parte de inadimplência é a parte que eu prefiro dentro de tudo. Eu adoro um devedor para cobrar. Então, já estou há 6 anos a gente trabalhando no direito condominial, já faço cursos de direito também condominial. Já fiz na Univale, a Universidade daqui de Santa Catarina, né? Em breve a gente era para ter outras turmas agora também de direito condominial, a gente não fez por causa da pandemia, mas em breve também vamos fazer online, vamos tentar disseminar esse conhecimento. Perfeito. Agora Vou falar botar um pouquinho até meu da... óculos aqui para poder enxergar quem está entrando, porque eu não estou conseguindo. Vai ficar um pouco aqui. É que faz um reflexo, né? Mas vamos enxergar agora quem está entrando. Ah, não, mas o importante é conseguir enxergar, né? Mas então, fala um pouquinho da revista aí também, que me convidou, abriu as portas aí para a gente escrever as matérias todo mês, né? Temos advogados aqui já, hein? Ó, Estácio de Sá. Temos a doutora Alessandra, minha colega de faculdade, da Estácio de Sá. Vamos ver mais quem que está entrando aqui. Doutora Sandra, aqui de Balneário Camboriú, também advogada. Minha colega da Comissão de Direito do Idoso aqui também de Balneário Camboriú. Eu sou presidente da Comissão de Direito do Consumidor daqui de Balneário Camboriú. Tá? Bacana. Também trabalho com direito do consumidor. Então o pessoal vai entrando. A idade pegou, 15 anos de formado, não dá para esconder muita idade e o óculos principalmente, né? A vista já era. Eu vou deixar você falar um pouquinho, Adriano, para a gente poder entrar no nosso assunto. Vamos ser bem sucintos com relação à revista. Bom, a gente criou a Condomínios e Vizinhança para ser justamente a comunidade de junção de todas as pessoas que vivem no mercado condominial. Então, quem mora nos condomínios, quem trabalha nos condomínios, quem estuda os condomínios, que é o meu caso, eu sou mercadólogo, eu entrei no mercado condominial para estudar o mercado, para entender como é que o mercado funciona, e eu me apaixonei pelo mercado. Eu falei, eu acho que é aqui que eu quero montar minha carreira profissional. Então, eu não estou há 15 anos de formado, mas eu atuo no mercado condominial desde 2012, 2013, mais ou menos. Então, e é um mercado que ele muda muito, então é um mercado que ele é muito bacana para trabalhar e sempre tem oportunidades para todas as profissões, para todos os tipos de profissionais. Então, e a Condomínios e Vizinhança, ela tem essa ideia de trazer esse momento plural, trazer esse espaço plural, para que todos consigam participar e ter informação de qualidade, né? Porque principalmente isso, ter uma informação que a gente consegue saber que está certa, consegue saber que tem
um respaldo dos profissionais, como você, no caso, que nos auxilia desde a segunda edição da revista, com matérias sensacionais sobre o direito condominial. Acredito que seja essa a nossa missão dentro da Condomínios e Vizinhança. Que essa parceria seja longa, né? Com certeza. Então, vamos entrar no nosso assunto inadimplência. Agora vamos ao que realmente interessa. Vamos começar a falar o que o pessoal realmente quer ouvir. E vamos começar vamos começar com pouca polêmica, por enquanto. Vamos aumentar o grau de polêmica conforme vai aumentando a live. Vamos colocar a primeira pergunta, uma pergunta básica. A gente, como gestor de condomínio, como administrador de condomínio, precisa esperar os 30, 60, 90 dias para poder cobrar as pessoas que estão inadimplentes? Não, isso a gente já adianta que é um mito, um costume que muitos síndicos falam isso, né? Vou mandar para o jurídico depois de 90 dias, vou mandar para a cobrança depois de 60 dias, enfim, de 30 dias. Não precisa, tá? A inadimplência, um dia depois do vencimento, você já está inadimplente. Né? Então, você já pode começar o procedimento de cobrança. Lógico que você não vai entrar com uma ação judicial no segundo dia, no primeiro dia de inadimplência, não tem cabimento. Né? Mas a cobrança em si, extrajudicial, a cobrança amigável, o contato com o devedor para saber o que está acontecendo, isso já pode ser imediato e deve ser imediato. Né? Então, tem muita convenção de condomínio que prevê que só pode enviar para o jurídico depois de 60 dias. Tá? Mas quando prevê isso, envia para o jurídico depois de 60 dias. É para você entrar com uma ação judicial depois de 60 dias. Mas você pode enviar para o jurídico ou para a própria administradora ou para uma outra assessoria de cobrança no primeiro dia de inadimplência. Porque ele vai começar a fazer todo um trabalho para poder fazer a cobrança daquele inadimplente e conseguir resolver o problema o quanto antes. Né? Quanto mais você espera, mais problema vem, mais tempo passa, maior é a dívida, então fica cada vez mais difícil de pagar. Então, o certo é que o condomínio ele já tenha esse auxílio jurídico desde o primeiro dia da inadimplência, no caso. Eu sempre aconselho, né, os condomínios a terem uma assessoria jurídica, né, ou uma empresa especializada em cobrança, qualquer coisa nesse sentido, porque geralmente a administradora ela não consegue dar conta da demanda, por exemplo, ligar para todos os inadimplentes 2, 3 dias ou uma semana depois do vencimento do boleto que não foi pago. É humanamente impossível uma administradora grande de condomínio conseguir pegar o telefone e ligar para todo mundo. Então, o que a administradora faz é mandar uma cartinha no próximo boleto falando que você não pagou o boleto anterior. Mas aí já se passaram 30 dias, né? E a pessoa, às vezes, nem lê. Se ela não está recebendo o boleto, por exemplo. Ela deixou de pagar porque não recebeu o boleto. Ela não vai ler a cartinha que ela está recebendo. Não recebeu também. Então, o interessante é a gente, ainda mais nessa época de pandemia, já entrando também nesse assunto que a gente vai abordar, a gente explicar também o seguinte: a gente precisa entender o outro lado. A pessoa que deve, a gente tem alguns tipos de devedores, né? Tem o devedor que é devedor mesmo, aquele devedor profissional que não vai pagar mesmo, mas tem o esquecido, tem o enrolado, tem aquele que simplesmente nesse mês veio um problema e ele não vai poder, mas ele vai pagar no próximo mês. Então a gente precisa entender o outro lado. O devedor não é aquele mau caráter, né? Quem nunca, de repente, esqueceu de pagar um boleto? Quem nunca teve uma dívida? Quem nunca... Né, as coisas podem acontecer, problemas na vida da pessoa que mudam. De repente, nesse mês mudou. Esse mês eu não vou pagar, mas mês que vem eu estou pagando. Né? Ou não entrou meu dinheiro, meu salário não entrou agora no dia 10, que vem o vencimento, mas no dia 15 eu vou pagar. Então, a gente precisa entender e conversar com esse devedor para poder fazer uma cobrança cada vez melhor, né? E mais eficiente para o condomínio. Cobrança mais humana, né? Muito tempo. E não precisa esperar muito tempo. Isso é importante, né? Porque a maioria das pessoas, quando orientam, né? Quando você vai nesses fóruns daí da internet perguntar sobre isso, normalmente o pessoal fala:
espera 30, 60, 90, né? Até fala da régua do 30, 60, 90. Sim. Vamos ter que esperar, né? Mas não Na precisa verdade, esperar, então. a régua de cobrança, a gente sempre aconselha fazer uma régua de cobrança, mas que essa régua de cobrança seja adaptada à realidade do condomínio, seja feita junto com a administradora, junto com a assessoria jurídica, junto com quem vai fazer parte dessa cobrança. E cada condomínio tem uma realidade. Então, assim, a gente precisa fazer realmente, mas de uma forma adaptada para cada situação. Perfeito, perfeito, perfeito. Vamos para a próxima, então. Vamos lá, só mandar que a gente vai respondendo. Só dar bem-vindo aqui para o Maurício Americano, que deu um acenou aqui, amigo meu também lá do Rio de Janeiro. A Regina, síndica aqui de Balneário Camboriú. Dr. Carlos Roberto Chame, também colega de profissão, advogado também de faculdade, também tem 15 anos de formado. Então, sejam bem-vindos aí todo mundo que está entrando, Papo Condominial. Natália, aqui da Univale. Pessoal que está entrando. Vamos lá. Carlos Roberto aqui colocou um ponto bacana aqui. Acho que a questão que tem que ser pensada é muito pelo lado financeiro e capital de giro de condomínio. Não adianta ser rígido na cobrança e não ter capital de giro. É uma coisa bacana. É interessante essa questão, mas assim, o condomínio em si, ele não pode ser tratado como uma empresa, né? O condomínio, no meu ponto de vista, o condomínio, primeiro ele não é empresa, então não seria um capital de giro, seria o fundo de reserva, né? Que deve ser constituído sempre. E assim, ele não pode, a gente tem que ser rígido porque é divisão de despesa o condomínio. Ele não é lucro. Então, você não pode pensar no condomínio como, se eu não pagar não vai fazer falta. Vai fazer falta, porque você nada mais está fazendo do que dividir a despesa mensal com seus vizinhos. Então, faz falta, a inadimplência faz falta, então acho que tem que ser rígido, tem que cobrar. Lógico que cada caso tem que ser analisado individualmente, tem que ter exceções, e como ele falou ali, o lado financeiro tem que ser analisado, tem que ser feita uma boa previsão orçamentária. No início do ano, quando você faz a previsão orçamentária, você tem que prever inadimplência. Não tem como falar assim, mas a gente nunca teve inadimplência, então não precisa prever inadimplência, mas pode haver. Então tem que prever exatamente para não faltar dinheiro. Então isso tudo tem que ser estudado de uma forma conjunta, administradora, assessoria, síndico, todo mundo tem que analisar, porque as contas do condomínio elas precisam ser pagas, né? E quando ele não tem lucro, o condomínio não tem lucro, e o fundo de reserva ele não pode ser usado de uma forma assim, faltou dinheiro esse mês, vamos pegar lá do fundo de reserva. Se faltar dinheiro, se a inadimplência crescer de um mês para o outro 30%, não vai ter dinheiro para pagar a conta de luz, não vai ter dinheiro para pagar a manutenção do elevador. Então, a gente precisa trabalhar com essa previsão orçamentária bem feita e ser realmente rígido nessa cobrança. Porque senão quem responde depois é o síndico, né? Se deixar alguma conta aberta ou tal. Quem responde depois é o síndico. Então ele precisa ter uma ação enérgica com relação a isso. Ele tem que ter uma boa assessoria para não cometer passar da sua responsabilidade também, né? Mas isso a gente vai falar mais para frente. E aí depois a gente vai analisando também as perguntas ali. A gente fez já algumas para poder adiantar o pessoal e depois a gente vai responder as perguntas do chat. Podem ir mandando também. Perfeito. Vamos para a segunda, então. Pode efetuar cobrança nesse período de pandemia? Sempre. Cobrança, como eu disse, tem que ser o mais rápido possível. Com pandemia, sem pandemia, chovendo ou com sol, tem que cobrar. Quem não cobra, não recebe, né? Eu sou dessa política. Quem não cobra, não recebe. Se teu amigo te pedir um dinheiro emprestado e não te pagar, você não vai cobrar dele? Tem que cobrar. Senão ele vai acabar no esquecimento e não vai pagar. Então, tem que cobrar. Lógico, é o que eu falei. Tem que analisar o caso concreto, tá? Você tem que analisar o que aconteceu com aquela pessoa, se aquela pessoa foi afetada pela pandemia, não foi.
mas o condomínio ele não visa lucro, ele é uma divisão de despesas. Então, assim, a despesa ele continua dando despesa para o condomínio e tendo a obrigação de fazer o rateio de despesa. Então, mesmo em época de pandemia, tem que fazer a cobrança, sim, da inadimplência, né? Mas, lógico, de uma forma um pouco mais cautelosa, digamos assim. Um pouco mais cautelosa só para você poder saber o que está acontecendo com aquela pessoa, né? Porque todo mundo começa a alegar a pandemia. Né? A gente tá enfrentando isso hoje em dia, não só em condomínios, mas como locações também. Todo mundo quer parar de pagar por causa da pandemia, sendo afetado ou não. Às vezes o cara está vendendo mais na pandemia do que vendia antes, né? E está ganhando mais na pandemia do que ganhava antes. Ele falou, não, mas na pandemia eu não quero pagar isso, não quero pagar aquilo, não quero pagar multa, não quero pagar juros. Não, mas tem que pagar, tá? Então... Isso é importante. Então tem que pagar. Então, não muda nada com pandemia ou sem pandemia, a cobrança continua funcionando normalmente. Continua, e eu digo mais, assim, um conselho para os síndicos, né, que vão nos assistir, quem trabalha com condomínio também, que fiquem mais atentos nessa época de pandemia à inadimplência, que seja um pouco mais rigoroso na questão de analisar essa inadimplência. Né? Porque a gente fez uma pesquisa aqui, a maioria falou que sim, teve aumento de inadimplência nos condomínios. Tá? No meu ver, no início da pandemia, todo mundo ficou muito desesperado achando que não tinha solução, que ia acabar, os condomínios iam ter grandes problemas, porque ninguém ia pagar condomínio, que ia ficar todo mundo sem pagar tudo. Não aconteceu dessa forma, mas houve um aumento, sim, significativo, tanto que a enquete ali que a gente fez, a maioria falou que sim, aumentou a inadimplência, mas, no meu ver, não foi tanto quanto a gente imaginava no início, quando começou a ter lockdown, fechamento, a gente imaginava uma inadimplência descontrolada, mas não foi, tá? O próprio Secov de São Paulo fez pesquisa e aumentou 2%, 3%, alguma coisa nesse sentido, não teve uma inadimplência assim descontrolada como a gente imaginou, tá? Mas então fiquem mais atentos nessa época de pandemia, controlem um pouco mais e escute o outro lado. Veja do inadimplente o que está acontecendo com a vida dele, mas tem que deixar ciente que quando ele puder pagar, facilitar o pagamento, fazer um parcelamento, alguma coisa, mas que ele vai ter que pagar com multa, com juros e tudo mais, porque infelizmente não tem como ser diferente disso. Ainda bem que você levantou essa questão, porque é justamente a próxima. Pode cobrar multa e juros em época de pandemia? Sim, porque a lei não diz que na pandemia não vai cobrar multa e juros. Não veio nenhuma lei falando isso. Então, a gente tem na lei a previsão de multa e juros, é o artigo 1336, parágrafo 1º do Código Civil. Ele obriga a cobrança de multa e juros. Então, infelizmente, a gente tem que cobrar multa e juros, né? Não tem como, mas na pandemia pode, não pode. Isso é muito delicado e também os síndicos têm que ficar atentos a essa situação. Por quê? A pessoa vem com prova para você que o rendimento dela caiu, que ela não tem dinheiro, ela ficou 3 meses sem pagar o condomínio por causa da pandemia, fechou o comércio dela, enfim, foi demitida. E aí o síndico fala, então tá bom, eu vou isentar o pagamento de multa, de juros e pagar só o principal. Esse dinheiro não é do síndico. O síndico é apenas um representante do condomínio. Ele não é dono desse dinheiro, ele não é dono da conta do condomínio. Então, ele pode responder, inclusive, com o patrimônio pessoal dele, particular dele. Porque ele está dispondo de um patrimônio que não é dele. Ele está dispondo de um patrimônio da coletividade. Então, a partir do momento que ele autoriza um desconto, ele pode responder, inclusive, com o patrimônio particular dele, tá? Patrimônio próprio. Então, é bom ficar atento, não conceder, lógico que pode facilitar, parcela, ver uma forma para a pessoa pagar, mas o síndico não é dono do dinheiro, o síndico não é dono do condomínio, ele é só um representante, então ele não pode dispor desse dinheiro perante terceiros, sob pena de ser responsabilizado. E agora, vamos entrar num assunto polêmico também em relação a isso, que tem muita gente que fala o seguinte, mas a Assembleia, posso levar para uma Assembleia e a Assembleia autorizar. E é o que sempre falam para fazer. A Assembleia pode autorizar o desconto de juros e multa. Eu
tá? Eu tenho a ideia, tá? O meu pensamento, pelo que eu estudo, eu entendo que não, a Assembleia também não pode. Por quê? A Assembleia não pode dispor o que está previsto em lei. Como é que a Assembleia vai mudar a lei? A lei fala que tem que ter cobrança de juros e multa. Então, a Assembleia, teoricamente, ela não poderia passar por cima da lei, que é maior do que uma decisão de Assembleia, tem a hierarquia das leis, e com isso ela também dispor de não cobrar multa e juros. Tá? Então, no meu entendimento, nem a Assembleia poderia dar. Lógico, se você leva uma Assembleia, a Assembleia tá lá, decidiu, acaba que ninguém vai questionar multa e juros, ninguém vai levar para o judiciário, acaba que pela política da boa vizinhança e tudo. Mas se você for ler a lei friamente, interpretar pela lei, não poderia. Até porque o que acontece dentro dos condomínios, a lei dos condomínios, ela não pode sobrepor as leis estaduais, federais e municipais, né? Então tem esse ponto para ficar... hierarquia de lei, né? Você tem a Constituição, tem as leis federais, tem as leis estaduais, municipais, aí vem depois convenção, depois vem regimento interno, depois vem decisões de assembleia e depois vem a vontade do síndico. Isso é uma coisa que o gestor precisa ficar de olho sempre, porque é nesses cuidado, pontos que os gestores erram. Tem que ter muito cuidado nessa situação mesmo. Essa aqui é aquela pergunta que sempre dá briga mesmo, mas mesmo assim o pessoal continua com dúvida, então é sempre bom lembrar. O inadimplente, ele pode votar ou se manifestar em uma assembleia? Sempre perguntam isso. Se a gente fizer 10 lives Isso foi enviado para uma síndica do Rio de Janeiro, né? Se a gente fizer 10 lives falando de inadimplência, nas 10 vai ter essa pergunta. E se a gente perguntar isso para 10 advogados, talvez a gente tenha respostas diferentes, né? Porque é unânime que o síndico, a pessoa não pode votar, tá? Isso daí, todos os advogados vão falar, não pode votar. Ele está lá no 1335, que é um direito do condômino, votar nas deliberações da Assembleia e delas participar estando quite, tá? Isso daí, então, é unânime. Agora, a participação é que é a confusão. Todo mundo fala assim, tá, mas deixa ele participar, ele só não vota. Tá, ele não vai ficar quietinho lá no canto, não vai falar nada, mas ele vai assistir. E aí, pode, não pode? O meu posicionamento é o seguinte, não pode participar, não pode estar presente, não pode entrar no ambiente que está tendo assembleia. E não pode votar, consequentemente. Por quê? Vamos lá. A lei é bem clara. Votar nas deliberações da Assembleia e delas participar. Então, assim, ele, por exemplo, entrar lá na Assembleia, ele entra na Assembleia, fica quietinho no canto dele, não fala nada, fica só observando. Ele está participando ou não? Para mim, está. Como ouvinte, mas está participando. Aqui a gente está na live aqui, nós dois estamos falando, alguém está mandando mensagem, mas tem gente que só está olhando. Está participando da live? Tá. Está participando da live, não deixa de estar participando. Então, a lei diz que não pode participar, então ele não poderia nem entrar naquele ambiente. Então, esse é o meu ponto de vista, né? E aí a gente vai para um outro ponto também, que seria o seguinte, tá, mas ele fez um acordo com o condomínio, parcelou a dívida dele, e agora ele pode participar ou não pode participar? Também essa aí é muito boa também. Vem a segunda, né? Todo mundo também pergunta isso. E aí a divergência é bem maior. Porque tem gente que entende o seguinte, não, a dívida dele continua. Ele só parcelou a dívida, mas a dívida continua. Ele ainda está inadimplente com o condomínio, né? Então, assim, aí a gente vai ter que, por exemplo, eu busco o dicionário. O que é quite? Estando quite. A lei diz estando quite. O que é quite? É livre de dívida, de obrigação ou desobrigado. São os sinônimos de quite. Você fez um acordo. Você está livre de dívida? Ou da obrigação? A princípio, sim. Você não está livre de não vou pagar mais a dívida, mas você está livre daquela dívida anterior porque você assumiu uma nova dívida. Eu falei, esses R$1.000 eu vou pagar em 10 parcelas de 100. A partir do momento que eu estou em dia, estou na terceira parcela de 100, eu não estou devendo nada. Então, eu estou livre de dívida.
Eu devo para o futuro, das vincendas, que vai vencer lá na frente. Então, eu entendo que, a partir do momento que você faz um acordo e teu acordo está em dia, você está em dia com o condomínio, você tem uma nova dívida, ok, tem uma dívida negociada, ok, mas essa dívida negociada não é vencida, é vincenda. Então, você está desobrigado, teoricamente, de pagar aquilo que já venceu. Se você está desobrigado de pagar aquilo, você está quite. Então, se você está quite, você poderia participar da Assembleia. Então, eu vou por esse caminho, eu permito e sugiro que os síndicos permitam também que eles possam participar. Tá? A doutora Alessandra botou ali, o acordo não seria uma segunda obrigação. Vai ser uma segunda obrigação, mas que, teoricamente, vai extinguir a primeira. Ele está assumindo uma nova obrigação de pagar aquilo que ele devia daqui para frente de outra forma. Então, do meu ponto de vista, ele não deve mais o que ele devia. Ele não pode dever as duas coisas. Ele está devendo uma ou ele está devendo outra. Ele está devendo o passado ou ele está devendo o que ele negociou e foi para o futuro. Então, o condomínio não pode obrigar ele, por exemplo, se eu falo, vou te pagar isso daqui a 3 meses, você aceita, a gente faz um acordo, eu não estou te devendo mais, eu vou te dever daqui a 3 meses. Você não espera que eu pague o que já passou. Você vai esperar que eu pague o que vai vencer lá daqui a 3 meses. Se eu não pagar daqui a 3 meses, paciência, você vai falar, agora sim você voltou a ser inadimplente. Entendeu? Mas você vai ficar esperando 3 meses. Você não pode me executar, você não pode cobrar, você não pode fazer nada. Né? Se eu peço dinheiro emprestado para você hoje e te falo, Adriano, vou te pagar no domingo. Sábado a gente se encontra e eu resolvo gastar dinheiro pra caramba. Vamos no shopping. Aí você tá vendo eu comprando. Você vai falar, aquele dinheiro que você tá me devendo é melhor você me pagar. Não te falei que vai ser no domingo? Você espera aí, é amanhã. Não é hoje. Você concordou, a gente assinou. O que você vai me cobrar agora? Então, eu não estou inadimplente contigo, eu estou quite. A gente está quite. A partir do momento que vem a nova obrigação, aí sim viria uma outra inadimplência, teoricamente. Entendeu? Então, esse, no meu ponto de vista, é isso. Eu acho que tem divergência, a gente tem entendimento de todas as formas, tem advogados que entendem que não pode, que o parcelamento, esse parcelamento ele é uma segunda obrigação, e essa segunda obrigação, por exemplo, não extingue a primeira, então ele continua inadimplente enquanto ele não quitar o passado, porque mesmo ele fazendo um acordo que vai ser futuro pagamento, a dívida é anterior. Então, assim, tem entendimento para todos os lados. O meu posicionamento é que pode, até porque é uma comunidade. Você tem que preservar o convívio dentro dessa comunidade. Se a pessoa fez um acordo, o condomínio aceitou o acordo, por que não vai deixar ele participar da vida social, né? Da vida condominial? Entendeu? Então, eu entendo assim. Espero que concordem comigo. Vamos adentrar um pouco mais, que eu vi essa dúvida num grupo esses dias e achei sensacional para trazer aqui para a gente. E, assim, eu nunca tinha visto, confesso, mas é uma dúvida muito boa, que é: condomínio está inadimplente, não vai participar da Assembleia devido à restrição, mas ele pode se candidatar a síndico do condomínio? Pode. Isso não tem problema nenhum, porque a lei diz o seguinte, qualquer um pode ser síndico. A lei não fala que você tem que estar quite para ser síndico. Então, assim, ele pode se candidatar. Ele não vai poder lá participar, ele não vai poder votar nele, ele não vai poder ter o voto, não vai participar da Assembleia, mas o nome dele pode estar lá e cabe aos condôminos elegerem o inadimplente para ser síndico ou não, né? Não é o mais recomendado, mas... Se escolherem, né? Por que não? Mas pode. Eu achei bem bacana essa e, assim, saiu faísca no debate. Eu achei até bacana trazer, porque realmente é bem clara, todo mundo pergunta também, mas assim, para mim é bem claro porque a lei não proíbe. Qualquer um pode ser assim, não precisa ser condômino, não precisa ter nada, qualquer um pode ser. Então, qualquer um pode ser, precisa ter ficha criminal? Não precisa. Mas ele tem ficha criminal? Pode, entendeu? Como cabe a gente eleger nossos representantes no Congresso, na Câmara de Vereadores, né? Na presidência,
cabe aos condôminos elegerem o representante deles. Então, se eles querem eleger aquela pessoa que não se mostra dentro do perfil, não teria por que eleger, né? Mas se elegeram, infelizmente, né? Não estando restrito nas leis condominiais, né? A Na Alessandra está querendo convenção. me pegar aí nas perguntas. A Alessandra tá dando bala aí, ó, querendo me pegar Quer ver se a faculdade foi boa mesmo, tá? Se foi boa, Alessandra. Não se pode participar da Assembleia, no seu entendimento, a candidatura dele não seria uma forma de participação. Não é uma forma de participação porque você não precisa estar na Assembleia ou participar da Assembleia para ser... Se a gente fosse pensar como uma forma de participação, não poderia haver um síndico profissional, um síndico externo, por exemplo, porque ele não é condômino. Se ele não é condômino, ele também não pode participar de uma Assembleia. Então, assim, vamos lá, o Adriano pode ser síndico do meu condomínio, ele não mora lá. Pode, porque qualquer um pode ser síndico. Então, assim, ele vai participar da Assembleia. Se você entender que a candidatura é uma participação na Assembleia, o síndico profissional não poderia participar, porque só quem pode participar da Assembleia são condôminos. Então, se ele não é condômino, ele não poderia participar, não poderia ser candidato. Então, a mesma coisa vale para o inadimplente. Ele pode participar, ele não é uma participação a candidatura dele. Esse ponto é bem bom, né? Se você pensar, uma participação ou não é participação? Fui raciocinando aqui, mas o raciocínio é esse mesmo. Não tem como fugir disso e acredito que não haverá controvérsia nesse entendimento. Perfeito. A lei não exige. Vamos para a próxima também. Vamos perguntando aí. Se eu souber também, eu pergunto para vocês. Vamos para a próxima também, que é da mesma pessoa. A Simone, do Rio de Janeiro, também fez a mesma pergunta. Não, na verdade, essa aqui a gente até respondeu sem querer. A da Simone eu já passei por ela. O condômino fizer acordo, tá? Verdade, a gente já tinha feito. A do inadimplente também foi dela. Então vamos para a próxima. Olha eu comendo bola aqui. Em época de pandemia, você indica contratar uma empresa garantidora? Essa foi uma pergunta que quem me enviou foi o Thiago, síndico aqui de Balneário Camboriú. Não vi se ele entrou aí, mas ele é síndico aqui de Balneário Camboriú. E ele veio me questionar isso, inclusive quando eu mandei, ele falou, te pergunto isso de novo, porque a inadimplência cresceu. Eu falei, olha, garantidora, até para quem não tá, é uma coisa nova que está surgindo e tudo, tem algumas empresas que garantem a receita do condomínio, né? Ela nada mais faz do que garantir a receita do condomínio. Se você tiver 50% de inadimplência, a garantidora vai lá e vai te dar aquele dinheiro da receita e pronto, é ela que vai cobrar esses inadimplentes. Tá? Então, isso é a garantidora de condomínio. É uma figura que está surgindo, é como se fosse um banco para o condomínio. Tá? E eu não sou a favor. Eu sou contra a contratação de garantidora. Só em último caso eu aconselho a contratação de garantidora. Então, assim, lógico, cada caso a gente vai ter que analisar. Com a pandemia a inadimplência vai aumentar? Vai, mas quantos por cento vai aumentar a tua inadimplência? Você vai ter como pagar as contas, entendeu? Se não tiver, vai fazer uma chamada de capital, porque você fez o planejamento, de repente, orçamentário errado, né? Ou vai ter que dar um jeito de pagar essas contas. Você não pode deixar, que eu falei, rateio de despesa. Então, se a despesa está maior do que a receita, vamos ter que cortar a despesa, como a gente faz em casa, tem que fazer no condomínio. Então, o síndico tem que ter uma habilidade para poder gerir essa conta. Eu sou totalmente contra a contratação de garantidora pelo seguinte, vou te dar o motivo. Lógico, respeito as garantidoras, respeito quem trabalha também com esse tipo de mercado. É ótimo para alguns casos, mas vamos lá. Você tem uma receita mensal de 100 mil, tá, no teu condomínio. Uma garantidora, ela cobra de 6% a 8%, a 9%, já vi até de 10%, dependendo do índice de inadimplência, pode chegar a 10%, mas numa média aí de 6% a 8% do valor. Tá? Qual é a outra conta que você vai ter? Qual é a outra despesa mensal que você vai ter no teu condomínio que seja mais ou menos de 10% da tua receita?
né? A gente está falando aqui a gente está R$100 mil, né? Daria 10%, daria R$10 mil. 8%, R$8 mil por mês que você paga para a garantidora. Vai pagar R$8 mil para a garantidora. Às vezes é até maior do que uma folha de pagamento, do que salários. Então, assim, você não é uma solução, é mais um problema para você, síndico, a garantidora. Porque você vai ter mais uma despesa. Sabe o que a garantidora vai fazer? A mesma coisa que o síndico deveria fazer e de repente não está fazendo. Cobrar. Porque a garantidora ela vai cobrar. O que ela vai fazer? Ela vai pegar aquilo ali, vai te dar o dinheiro e vai cobrar. E vai receber. Porque a dívida de condomínio é uma dívida que é garantida pela própria coisa. Então, se ela é garantida pela própria coisa, mais cedo ou mais tarde vai haver pagamento. É melhor a dívida para cobrar é a de condomínio. Vai ter o pagamento. Senão você vai penhorar o bem, enfim. E para acrescentar mais uma informação, 95%, pelo menos nos meus casos, na minha vivência de cobrança e tudo, 95% dos casos eu resolvo amigavelmente. Não precisa uma ação judicial. Você resolve em 2 meses e faz um acordo e acaba recebendo aquilo ali. Então, assim, por que você vai gastar 10%, 8% da tua receita para fazer uma coisa que às vezes você consegue sem custo para o condomínio? Porque o Código Civil prevê que quem paga honorários, por exemplo, de cobrança, de honorários advocatícios, seria o devedor. Então, você pode contratar uma assessoria jurídica para fazer essa cobrança. Eu já tive casos aqui de condomínios que tinham garantidora e eu fiz uma proposta para ele. Falei, olha só, você tira a garantidora e eu mantenho a mesma inadimplência que a garantidora, 0. Ah, mas como? Não sei o que. Eu falei, não, cobrando. A gente fez e durante 3 meses a gente manteve 0, 0, 0, não tinha... Aí começou um dever, aí aparecia um para dever lá, aí a gente cobrava, recebia e tudo. E o cara falou, melhor coisa, porque acabou que a garantidora cobra sobre chamada de capital. Você vai fazer uma obra. Vai fazer uma obra no teu condomínio. Qual o orçamento da obra? R$50 mil. Mais 8% da garantidora. Você não pode fazer por 50, senão vai faltar dinheiro na obra. É 50 mais 8%, que a garantidora cobra. Então, assim, não aconselho. Ninguém deve contratar a garantidora com inadimplência baixa. Contrata uma assessoria jurídica, contrata uma empresa de cobrança, cobre, o síndico mesmo cobre, faça a cobrança mais enérgica, estabeleça regras, régua de cobrança, enfim, e você vai ver que vai dar resultado. Entendeu? Não precisa da garantidora. Agora, se você falar para mim, não, mas meu condomínio, agora com a pandemia, ninguém mais pagou, tá todo mundo sem pagar, tô com 60% de inadimplência. Aí sim, aí você contrata, porque você não tem como pagar a conta de água, pagar manutenção, fazer o que tem que fazer dentro de um condomínio, e cumprir a lei, que hoje em dia é super rígida com condomínio, com síndicos, se você tem 40% da receita entrando. Então, nesse caso, realmente eu aconselharia uma garantidora. Por isso que eu falei, em último caso. E também é o seguinte, contrata a garantidora, mas por tempo determinado. Porque tem gente que contrata a garantidora e você pergunta, quanto tempo que você está com a garantidora? Não, eu estou com a garantidora aqui há 5 anos, está uma maravilha, não tem mais inadimplência. Aí você fala assim, tá, mas e a garantidora? Tem inadimplência? Não sei, porque eu nem quero mais saber de conta de condomínio, está tudo entrando aqui, tá uma beleza. Mas ninguém mais está devendo, não tem mais inadimplente no condomínio. A garantidora está só repassando dinheiro, pegando dinheiro e passando, repassando. Ou às vezes tem um inadimplente e você está pagando 8%. Então, assim, o síndico não pode imaginar a garantidora como uma empresa que vai ficar ali prestando serviço o resto da vida. Vai fazer um contrato com ela, então vamos fazer um contrato de 6 meses. Porque ele vai botar em ordem a casa e depois você pega de volta e continua o que ele está fazendo, que é cobrar. Entendeu? Então, é nesse sentido que a minha posição com garantidora é nesse sentido. Tá? Bem bacana, bem bacana. Porque como é um serviço novo, né, ainda é um pouco nebuloso a forma como ele pode ajudar o condomínio. Tem muito cuidado nesse sentido. Essa então, daqui é bacana. A gente tem mais 20 minutos de live, hein, Adriano? Vou parar de falar então muito. Vamos fazer só essa rapidinha aqui e a gente já vai para as perguntas do pessoal. Responde ali o chat, isso. Na pandemia não, na verdade isso aqui pode ser em qualquer caso, né? Pode retirar do inadimplente o controle do portão e pode proibir ele de usar as áreas comuns ou de lazer? Não, né?
Como é que você vai tirar o controle do portão, deixar ele do lado de fora, né? Não pode, né? Ele continua sendo condômino, inadimplente. Isso que, assim, a gente tem que botar na cabeça dos síndicos, né, das pessoas, que o inadimplente, ele tem direitos. O devedor tem direitos. Não só na relação condominial, mas na relação de consumo, numa relação civil, qualquer tipo de relação, o devedor tem direito. Ele tem direito a não ser exposto, a ser ridicularizado, de não ter uma cobrança abusiva. Então, assim, ele tem direitos. Então, assim, isso já é pacificado na doutrina. Eu tenho o caso aqui de um condomínio até que eu vi que teve uma sentença, 30 mil reais, foi condenado a pagar 30 mil reais para uma inquilina que a proprietária estava inadimplente e a inquilina foi expulsa da piscina. Pra você ter uma ideia de como o síndico foi lá e tirou ela da piscina porque o proprietário estava inadimplente. Ela entrou com a ação, ganhou 30 mil reais de dano moral. Então, é pacificado que qualquer vedação ao condômino inadimplente, ela é passível de dano moral. Então, muito cuidado, não pode proibir, área comum, não pode. Aí vem a pergunta também, outra que sempre fazem em complementação a essa, é o seguinte: tá, mas a churrasqueira ou a salão de festa tem que pagar lá 100 reais para usar. E aí ele é inadimplente, como é que faz? Eu sei que ele não vai pagar, então eu não vou deixar ele reservar. Tá, então você faz o seguinte: você muda o teu regimento interno, a tua convenção, onde está previsto isso, e fala o seguinte: todos os pagamentos de todos os moradores serão feitos antes da reserva, mediante reserva. A reserva será concretizada mediante pagamento. Você não vai usar e pagar o boleto depois. Você paga para reservar. Só que você não pode fazer isso só para o inadimplente. Você tem que fazer para todo mundo. Todo mundo tem que ser assim. Ele foi lá e pagou o boleto da reserva, reservou. Não pagou o boleto da reserva, não reservou. Pronto. Mas proibir, você não pode proibir. Isso é bacana, né? Que sempre acontece. Tem muita gente que proíbe. Então vamos agora vou dar uma passada aqui no chat. Vamos para o chat agora. Perguntas aqui. Se você for achando aí também. Chat tá bom, hein? Bem. Deixa eu ver aqui. Opa, eu tenho uma dificuldade danada com isso. Eu tô me sentindo velho aqui, porque... Inadimplente, Alessandro perguntou. Inadimplente pode impugnar a assembleia da qual não pôde participar por ponto que discorde? Não, Alessandra. Entendo que não, ninguém poderia, porque se você não você discorda de uma decisão de assembleia, infelizmente não tem o que fazer. Se ela não for ilegal, se ela for uma decisão, lógico, fora da legalidade, você vai poder questionar. Mas todos, está lá no código falando que todo mundo tem que respeitar a decisão da assembleia. Por isso dizem que a decisão da assembleia é soberana, né? Então todo mundo tem que respeitar, independente de ser inadimplente ou não. Se foi decidido legalmente, com o quórum, respeitado o quórum, tudo certinho, ninguém pode impugnar. Quer dizer, poder pode, mas não vai ser procedente o pedido, né? O Carlos Roberto Chame, grande Beto, que perguntou: síndico inadimplente, como administrar o condomínio se não consegue administrar suas próprias contas? Pois é, mas se botaram ele lá, né? Se elegeram... uma votação, se elegeram ele, né? Fazer o quê? Tem uma boa aqui da Regina Schaeffer, que é: quem faz a cobrança, o síndico ou a administradora? Isso aqui é muito boa. Quem faz a cobrança? Síndico ou administrador. Então, o que acontece? A obrigação é do síndico. Está lá no Código Civil também previsto que compete ao síndico cobrar a taxa condominial. Ponto. Quem tem que fazer é o síndico, é a obrigação dele. Mas ele pode delegar essa função, passar essa função. Ele não vai ser eximido das suas responsabilidades, mas ele vai poder passar para um terceiro. Ele poderia passar para a administradora, para uma assessoria jurídica, para quem ele quiser. Ou ele pode fazer por conta própria. Tá? Perfeito. A Alê Soares perguntou: cotas extras instituídas em razão da inadimplência são restituídas aos adimplentes? Não entendi. Repete para mim. As cotas extras instituídas em razão da inadimplência são restituídas aos adimplentes?
A cota extra, você gera uma É, cota. Ela tá falando. eu tenho inadimplente. Tem uma. Isso é muito complexo, que aí vai entrar para matemática financeira. Então, eu já vi uma tese de um cara que ele falava que depois do pagamento da inadimplência, aqueles adimplentes deveriam receber um valor. Isso eu já vi. Mas é uma confusão. Alessandra, depois você me chama ali no direct, a gente conversa. Eu vou te passar até o vídeo dessa pessoa que falou, que eu vou tentar achar e te mostro, que é mais fácil. Mas tem uma tese que sim. Existe uma tese que ninguém faz na prática, mas existe uma tese que sim. Você tem uma inadimplência, vem pagando aquela inadimplência e quando recebe, deveria haver um rateio de receita entre aquelas pessoas ali que pagaram aquela inadimplência, para não voltar para o próprio inadimplente o dinheiro dele. Teoricamente seria isso, entendeu? É, Mas tem o, Car sentido e ninguém faz, mas tem sentido. Tá? o Carlos Roberto Chame ainda complementou essa pergunta da Ale Soares. Cotas extras deveriam ir para o fundo de reserva? Não, a cota extra não tem que ir para o fundo de reserva, porque senão não há necessidade de chamar cota extra. O fundo de reserva nada mais é do que uma reserva financeira, como se fosse uma poupança do condomínio. Se você faz uma chamada de capital, uma cota extra, é para você suprir uma deficiência financeira. Então, se você, por exemplo, não está conseguindo pagar a conta de luz, você vai pegar o teu salário e vai jogar na poupança? Não teria sentido. Então, paga primeiro a tua dívida para depois você guardar o dinheiro na poupança. Teoricamente é isso. Tá? Aqui Tem mais. o Jonathan perguntou: o que podemos fazer legalmente para agilizar a cobrança das dívidas de inadimplentes? Cobrar de forma legal. Contratar uma assessoria jurídica, contratar uma assessoria de cobrança, ou conversar com a sua própria administradora para fazer de forma eficiente isso, e ficar de olho nas contas. Venceu no dia 10 o boleto, ali no dia 15 já tem que saber quem pagou, quem não pagou e começar a dar início ao processo de cobrança. Criar uma régua de cobrança, botar em assembleias regras que podem facilitar essa cobrança, isso tudo é válido e deve ser feito pelo síndico. Tá? Tudo dentro da legalidade, lógico, né? Bacana. Vamos para a última pergunta agora da Ale Soares. Seguro contratado pelo síndico, custeado pelo condomínio, pode ser utilizado para cobrir as responsabilidades do síndico? Seguro contratado pelo síndico custeado não é a inadimplência ali, mas vamos lá. Seguro contratado pelo síndico custeado pelo condomínio pode ser utilizado para cobrir a responsabilidade do síndico. Sim, o condomínio ele é obrigado a ter um seguro, seguro obrigatório, tá? Para edificação. Geralmente, além da edificação, eles contratam outras coisas, entre elas a responsabilidade civil do síndico. Tá? Então, geralmente existe sim esse seguro e não é contratado pelo síndico, é contratado pelo condomínio. O condomínio que contrata. Se é custeado pelo condomínio, quem contratou foi o síndico, só porque o síndico é representante, mas quem está contratando é o condomínio. Mas prevê a responsabilidade civil do síndico, sim. Existe essa previsão. Tá? E tem outra pergunta ali, da AGE pode conceder desconto em época de pandemia. O que acha? Eu acho que eu já respondi isso, porque eu falei que a Assembleia, a lei determina que não, né? Que tem que cobrar. Então entendo que não poderia nenhuma Assembleia, ou AGE, ou AGO, nenhuma pode fazer isso. Tá? Tem uma Tem mais bacana aqui alguma? também, da Marali Porazzi. Quando o síndico está esvaziando o fundo de reserva e a inadimplência está aumentando, o que pode ser feito pelo condômino? Tem que conversar. Repete para mim que eu não peguei o. Está esvaziando, eu não achei ela aqui. Quando o síndico está nas últimas. Quando o síndico está esvaziando o fundo de reserva e a inadimplência está aumentando, o que pode ser feito pelo condômino? Tá, então o síndico está esvaziando o fundo de reserva. Ele, para esvaziar o fundo de reserva, ele tem que ter autorização de uma assembleia. Ele não pode esvaziar por si só, pegar do jeito que ele quer. Né? A inadimplência está aumentando, porque não está havendo uma cobrança do síndico. Então, assim, eu acho que o síndico está errando duas vezes aí. Primeiro, que não está fazendo a cobrança de uma forma efetiva, e segundo, que ele está usando o fundo de reserva, a princípio, de uma forma indevida, pelo que ela está falando. Né? O que pode ser feito pelo condômino, uma reunião e uma destituição do síndico. Né?
chegar à destituição do síndico porque não está gerindo de uma forma correta o dinheiro dos condôminos. Tá? Isso daí pode acarretar na destituição, sim. Então, acho que seria mais isso. Lógico, junta a prova, junta as pessoas. Se não conseguir fazer amigavelmente, vai ter que fazer judicial. Tá? Então, a gente tem mais 10 minutos. Vamos para as considerações finais, que a gente atendeu todo mundo ali, né, que perguntou. Isso. Vamos então, 5 minutinhos aqui antes das considerações finais. Quero que você explique um pouquinho para quem está assistindo o que é assessoria jurídica. Como é que ela pode ajudar o condomínio? Quem faz esse tipo de assessoria? Como ela pode ajudar o condomínio, se a gente for pensar de uma forma de atuação? Então, André, como eu te falei, né? A gente vem falando aqui o seguinte: o síndico, geralmente, ele não pode... quer dizer, ele tem essa obrigação de cobrar, tá? Mas, às vezes, por uma coisa pessoal, não é muito interessante que o síndico faça essa cobrança. Porque se ele for um síndico morador, ele vai se indispor com os vizinhos, né? E, às vezes, aquele vizinho amigo dele está devendo, ele deixa na camaradagem, aí o outro começa a dever, ele não deixa, aí começa, mas deixou o outro, não deixa esse. Tem que ser igual para todo mundo. Então, o que o síndico geralmente faz? Joga para a administradora. A administradora cobra aí. Só que a administradora, como eu falei anteriormente, ela tem diversos condomínios, diversas inadimplentes. Ela não vai conseguir dar uma efetividade a essa cobrança. Então, acaba ficando uma coisa mais relapsa. Né? Manda uma cartinha, daqui a 30 dias, se pagar, pagou. Se não pagar, não pagou. Né? Então, assim, o que eu sugiro é sempre ter uma assessoria jurídica, não só para inadimplência, para cobrança de inadimplência, mas para toda assessoria legal do condomínio. Né? Porque hoje em dia tem diversas leis estaduais, municipais, federais, tudo que cai nas costas do síndico. Agora o síndico, por exemplo, tem que falar sobre denunciar a violência doméstica, entendeu? Já tem um projeto de lei para o síndico denunciar maus tratos a animais. Tem um projeto de lei para o síndico, estão jogando no síndico tudo, faz tudo aí, síndico, entendeu? E aí o síndico fala assim, tá, e se eu não fizer? Aí eu respondo civilmente, criminalmente, administrativamente, tributariamente, trabalhista, tem a questão trabalhista, tudo vai para o síndico. A responsabilidade é do síndico. Responsabilidade do síndico, tá lá. Tudo responsabilidade do síndico. Não tem como fugir. Mas eu contratei um administrador e a administradora não cobrou. Culpa do síndico. Porque é a culpa em vigilando. Ele contratou uma empresa e não vigiou essa empresa para executar o serviço. Então, assim, contrate alguém que esteja acostumado a fazer isso. Que não dê mais prejuízo também para o condomínio. Porque você contrata, às vezes, uma empresa que bota um funcionário qualquer lá para cobrar, e o funcionário, às vezes, excede um pouco, e aí vem uma indenização de dano moral, entendeu? Então, assim, tem que botar alguém que entenda de cobrança, que entenda de condomínio. É diferente você cobrar uma cota condominial e você cobrar uma dívida de uma empresa, ou uma dívida de consumo ou civil. São coisas diferentes. A pessoa está morando ali, você tem toda essa dificuldade da vizinhança, da amizade, você tem que ter um lado mais humano, você tem que buscar esse diálogo. Tá? Então, assim, o assessoramento jurídico, que geralmente a gente dá para condomínio, num todo, não é só na inadimplência. Lógico que a gente pode fazer um assessoramento jurídico só para inadimplência, que eu faço até com alguns condomínios, né, do Rio de Janeiro, daqui de Santa Catarina. E, às vezes, você dá assessoramento jurídico para todo, para o condomínio no geral, para analisar contrato, para analisar questões trabalhistas, para analisar essas obrigações ou mensais ou semestrais que o condomínio tem, enfim. Então, é para você dar um suporte jurídico, fazer uma forma legal, para você não sofrer nenhuma punição ou ter uma anulação na sua decisão. Então, você vai fazer de uma forma legal e de uma forma efetiva. Você vai buscar um meio efetivo de cobrança. Esse é o objetivo, tá? da assessoria em relação à inadimplência, é você, de uma forma legal, conseguir resolver rapidamente a tua inadimplência, sem precisar tirar dinheiro do fundo de reserva, sem chamar cota extra, ou sem contratar outra empresa, ou pedir dinheiro para banco, enfim. Você ter uma vida financeira saudável dentro do condomínio com a cobrança efetiva da taxa condominial. É simples assim. Tá? E dá muito resultado. Dá muito resultado e o custo é baixíssimo para o condomínio. Acho que todo condomínio, no Brasil inteiro, deveria ter assessoria jurídica. Todo síndico deveria exigir uma assessoria jurídica, porque a responsabilidade do síndico é muito grande. Tanto que eu dou aula de direito condominial, faço 4 noites de aula de direito condominial, falando só de direito para condomínio,
a maioria para os síndicos, de responsabilidade de síndico, e você não esgota o tema, né? Então, o síndico responde por tudo. Então, até a Regina está perguntando, a assessoria é feita por contrato ou esporádica? Depende. Pode fazer esporádica ou pode fazer por contrato. Depende do que for, do que o condomínio precisa. Às vezes, o mensal sai mais barato para o condomínio do que o esporádico, né? Então, você, às vezes, paga mensalmente, tem aquele valor mensal, e você tem assessoria ininterrupta, digamos assim. Às vezes, você vai gastar um dinheiro muito mais alto de uma vez só para atuar em determinada ação, digamos assim, né? Mas para inadimplência, você consegue fazer esporádico. Tem inadimplência, vou enviar para essa assessoria jurídica. Você não precisa pagar mensalmente para assessoria ou jurídica ou assessoria de cobrança. Você não precisa pagar um valor mensal. Você, quando tem a inadimplência, você conversa com aquela pessoa da tua confiança, e você chega num acordo de como vai ser feita essa cobrança. Tá? Exatamente. O síndico precisa de uma equipe multidisciplinar para ajudar ele, senão ele não consegue ter uma boa gestão. Como a síndica fora da caixa falou agora aqui, pilares da boa sindicatura: administradora, jurídica, engenharia, auditoria. Assim o síndico está bem estruturado, com certeza. Perfeito, é isso mesmo. A coluna mesmo. vertebral ali, tem que ter todos os profissionais capacitados à sua volta. E não adianta botar também uma assessoria jurídica hoje está crescendo muito com o direito condominial. Muita gente está vindo para o direito condominial. Mas tem muita gente que não está entendendo do direito condominial, não estuda o direito condominial. Então tem que ser alguém que entenda de condomínio, né? Porque senão também não basta qualquer advogado, porque não é qualquer advogado que entende de condomínio. São leis próprias, são regras próprias e é complicado. Mas acho que eu respondi, faltam 3 minutos, tá? Estamos com 2 minutos aqui, e infelizmente o Instagram ele é bem rígido com relação a tempos. Então, alguma consideração, doutor, para a gente finalizar? Só para responder aqui, a Atenas Contabilidade está dizendo o seguinte: em relação à receita garantida, que é da garantidora que a gente falou, né? O condômino inadimplente ou adimplente, já que o condomínio recebeu as taxas condominiais. Na verdade, ele é inadimplente porque o condomínio recebeu não foi a taxa condominial, foi um adiantamento, né? E quando você contrata a garantidora, você cede o crédito. Se você cedeu o crédito, você não pode dar quitação a esse crédito, senão ele não tem como cobrar o crédito. Então, ele continua sendo inadimplente. Senão, ninguém pagaria a garantidora. Se ele fosse considerado adimplente, é porque você não cederia o crédito se não houvesse cessão de crédito e a garantidora tivesse que cobrar sem a cessão de crédito, ela não cobraria, ela não prestaria o serviço dela. Porque ela se baseia exatamente no que eu falei, que é a garantia de receber o dinheiro com a penhora do imóvel. Tá? Então, esse é o pilar da garantidora. É por isso que elas trabalham bem fortemente no mercado, porque é o lucro, né? É certeza de receber, digamos assim. Tá? Perfeito. Gente, para quem perdeu, para quem não conseguiu acompanhar tudo, para quem ficou com a dúvida ainda e não conseguiu, quer retomar o assunto, tal, a gente vai disponibilizar essas lives nas redes sociais, no YouTube também, no Facebook e Instagram, para quem quiser assistir novamente. Eu tenho só a agradecer ao doutor por todo esse conhecimento que ele passou aqui para a gente nessa 1 hora. É 1 hora de muito conteúdo, de muita explanação com relação ao direito condominial, e realmente, como ele falou, não deu nem para passar 1% do que abrange o direito do condomínio, né? Então, muito obrigado. Ainda para falar. Pode concluir, desculpa. Não, por favor, pode falar. É só para te agradecer, queria agradecer a Condomínios e Vizinhança, né? Que nossa parceria continue por muito tempo. Agradecer a todo mundo que esteve presente, participou da live. Quem tiver também com alguma dúvida, a gente fica à disposição, tanto eu quanto o Adriano. Vocês podem enviar para mim ou para o Adriano ali, qualquer dúvida a gente vai tentar fazer ao máximo aí para responder todo mundo, né? E em breve a gente se encontra de novo em outra live com outro assunto. Mandem sugestões para a gente, né? Mandem temas aí que a gente está à disposição para bater esse papo aí com vocês. Vai ser um prazer abordá-los. Até a próxima, gente! Obrigado a todo mundo. Boa noite. Tchau, tchau.